E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né, Remember. E hoje eu quero fazer uma resenha rápida da primeira edição da coleção Estalos, que é a Anamnese dos autores Márcio Moreira e Thales Rodrigues. Como falei, ele aqui pertence à coleção Estalos, certo? É a primeira edição. E já de antemão quero agradecer a Reboot Comics e ao Luiz Carlos por ceder alguns materiais para o canal da Remember para fazer resenhas e justamente dar opinião sobre esses materiais. E é um formato, assim, ó, vocês podem ver que é bem pequeno, acho que é o tamanho A5. Então, se você é uma qualidade até muito boa, certo? Muito boa. Ele aqui conta com aproximadamente 28 páginas, ok? Totalmente preto e branco, certo? Quem for da cidade onde eu moro, Calcaia, Fortaleza ou arredores, vocês podem encontrar aqui na loja da Reboot Comics, certo? E basicamente, a Anamnese, ele conta a história de uns garotos que está sofrendo, e aí justamente a família, né, temendo pela saúde dele, ela vai chamar uma senhora, onde vai até a casa deles, e ela tem um poder espiritual elevado, e ela se transforma numa entidade, né, no caso, ela se transforma nessa jovenzinha aqui, né, espiritualmente, e para combater justamente essa identidade que está atrás. E a anamnese, ele é basicamente, aí em paralelo a isso tem um diálogo que ocorre durante toda a história. A anamnese, ele tem um teor onde fala sobre recordações, onde um dos significados da palavra é recordar, basicamente falando, né, no sentido amplo. E também a história, ele tem essa questão do medo. Ou seja, por exemplo, eu tenho medo de, por exemplo, eu fiz tal ação, por exemplo, eu fui me balançar numa árvore, eu fui subir numa árvore, um exemplo, só que aí eu subi demais, acabei caindo de uma certa altura, tive muito medo e nunca mais subi numa árvore depois disso. Então, esse medo que a gente tem, ele é uma coisa que pode se prolongar ao longo dos anos, pode se prolongar, acabando criando um monstro, certo? Um monstro que vai realmente sugando a nossa energia, realmente fazendo a gente acreditar que a gente não tem mais capacidade de fazer tal ação ou fazer qualquer outra ação que a gente queira. A gente tem vontade, mas pelo nosso medo a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer, sabe? Talvez falar para alguma pessoa o quanto a gente ama ela, né? Você tá afim de um garoto ou de uma garota e você quer se declarar, você não tem coragem de se declarar, ou justamente, eu quero pular de bungee jump, pular de paraquedas, sabe? Pelo menos essa é a ideia que eu tive quando eu terminei de ler esse quadrinho aqui. E é justamente por a questão da recordação, porque a gente fica se lembrando justamente daquela memória, daquele erro, e a gente não consegue seguir em frente. A gente tem que justamente deixar essas lembranças para trás, não digo esquecê-la, mas não deixar que ela interfira na nossa vida. Então, a anamnese é justamente isso. Você capturar essa essência do passado, não deixar ela dominar, deixar ela para trás e seguir em frente. É isso que eu senti, é isso que eu captei quando eu terminei de ler. Então, e claro que a gente não vai, às vezes, nem segue sozinho. A gente consegue sozinho, mas precisa de uma ajuda, de um tutor espiritual, ou tutor mesmo aqui, que nos faça, olha, você consegue, você tem essa força. E claro que tudo isso, essa vitória sobre o medo, só depende da gente. Então, é justamente isso que eu vejo aqui. Então, vocês podem ler, eu acredito que talvez cada um de vocês tenha uma perspectiva diferente, eu acredito que sim, e é ótimo que tenha, porque às vezes o quadrinho em si nem sempre demonstra aquela mensagem principal, às vezes tem outras mensagens por trás, e é bom, né? Isso faz com que o título ainda fique ainda melhor, sabe? Depois que a gente termina de ler. Vou mostrar só mais um pouquinho da arte. Aqui a protagonista, como falei, tem um diálogo que ocorre durante todo o trajeto da história. Ok?
Então é isso, pessoal. Isso aqui foi a primeira edição da Staus. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram essa edição ou não, então aproveite para comprar, né? Entre em contato no Instagram da Reboot, porque vão direcionar vocês, vão responder de imediato, tá certo? Então até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.